outra coisa importante. Deixa eu falar em off aqui. Como a gente ainda tem limitação em questão do Ministério Infantil, de voluntários e tal, e a sala das crianças lá embaixo, eu vou deixar público aqui que a gente vai, a partir de agora, trabalhar com as crianças aqui em cima. Então, peço a atenção redobrada de vocês, que criança não atrapalha, amém, irmãos? Então, deixa elas ali, deixa elas à vontade. Claro que se subir um tom um pouco mais alto, a gente vai lá e dá um toque, mas no mais, as crianças vão ficar ali. E, vamos lá, eu que vou pregar, vou manter a concentração aqui. Então, você que não está tendo trabalho de pregar, tem ainda mais facilidade para concentrar aqui e prestar atenção, tá bem? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22 hoje. Nós vamos dar continuidade à nossa série. Estamos chegando no final agora. Eu acredito que agora, mais 2 semanas, a gente termina a primeira carta, né? A primeira carta. Mas a ideia é terminar a segunda também. 1 Tessalonicenses, deixa eu só pôr o relógio aqui, porque vocês sabem, né? O pastor começa a pregar e se não tiver um relógio na cara dele aqui, ele vai embora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra. Continue falando aos nossos corações e agora através da tua santa palavra. Me dê simplicidade, que o Senhor me ajude, Espírito Santo, a mostrar para os meus irmãos a beleza da tua palavra, dos teus mandamentos, das tuas ordenanças, especialmente desses versos de hoje. Nos ajude a ter discernimento diante desse tema e nos ajude a entender como que ele se aplica à nossa vida, para que a gente possa pôr ele em prática e viver no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Esses 2 versos é um daqueles versos fáceis de você decorar. Você tem esse hábito de, às vezes, tentar decorar versículo? Quando eu me converti, eu andava com um bloquinho de notas assim, né? Todo versículo, ao ler a Bíblia, que eu gostava mais assim, eu anotava nele. E aí, desde novo convertido, eu comecei a criar esse hábito de decorar versículo, de memorizar versículo. E aí, talvez, às vezes, os irmãos ficam assim, né? Nossa, você lembra fácil. Mas é um hábito desde novembro, faz 15 anos de caminhada. Então, desde novo convertido, eu fui desenvolvendo esse hábito. Então, tudo é questão de hábito, amém, irmãos? A repetição é o segredo do aprendizado. Então, eu te encorajo a criar esse hábito. E esses 2 versículos é um daqueles versículos que, especialmente os cristãos mais velhos, provavelmente sabem ele de cor, né? Examinais todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal, ou, como nas traduções mais antigas, fugir da aparência do mal. Quem decorou por essa tradução? Eu decorei por essa tradução, né? Fuja de toda a aparência do mal, a famosa aparência do mal. Se você vê um crente falar, nossa, isso aí é a aparência do mal, é uma referência a esse versículo aqui. Então aqui nós temos, meus irmãos, nesses 2 versos, algo muito importante. Algo muito importante. E eu vou dizer para vocês que as aplicações e as implicações desses 2 versículos são assim, enormes e eu vou dizer assim, muito importantes para nós vivermos a vida cristã saudável. Amém? Inclusive já vou adiantar aqui que dependendo da forma como eu expressar aqui, vai soar um pouco polêmico aqui, mas é para ser polêmico mesmo. Vamos ao verso 21 primeiro. Vocês vão entender porque eu estou falando de polêmico aqui, né? Olha o que o verso 21 diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Nos versos anteriores, Paulo tinha falado sobre não apagar o Espírito, a ação do Espírito no nosso meio. E no verso anterior ele tinha falado sobre não desprezar as profecias, tanto que a maioria das vezes em que esses versos são pregados, eles já emendam esse examinar em todas as coisas com a questão da profecia. Então, fazem a seguinte aplicação, né? Você não pode desprezar a profecia, mas você tem que examinar ela para ver se é de Deus. E eu falei disso, a gente examina, a gente pondera, leva em oração e tudo mais, ok. Mas por que eu vou tratar separado? Porque para mim,
tem a ver, obviamente, a gente examina a profecia quando alguém entrega ela para a gente, mas para mim vai além disso, porque olha o que Paulo diz: examinem todas as coisas. Ele não está falando só da profecia, ele expande o mandamento e ele diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. O que significa a palavra examinar? Significa literalmente provar, significa olhar detalhadamente, né? Quando você está examinando uma situação, você está olhando nos mínimos detalhes. Talvez venha a imagem daquela lupa na mão, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Esse é o examinar. Então, olha o que Paulo está dizendo: examinem todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Amém? Por que eu acho isso importante? Porque quem se converteu aqui, quem já tem aí pelo menos igual eu uns 15 anos de caminhada, ou é mais antigo na caminhada cristã, vai se lembrar agora, e talvez de uma forma nostálgica, que especialmente ali a década de 90, início dos anos 2000, nós crentes éramos ensinados a rejeitar tudo que não fosse de Deus. Então, não é de Deus, você rejeita, você joga fora, você descarta. Hoje a gente diria assim: não é gospel, então descarta, certo? E aí, meus irmãos, no passado, a gente tinha como um dos principais sinais de conversão aquela atitude de, por exemplo, pegar saco de lixo e fazer uma limpa na casa. Então você pegava ali os CDs de música, né? Ou os mais antigos, os discos de música, punha no lixo, ou então, como diz alguns num contexto mais descontraído, quando você via numa casa fumaça subindo, você podia saber que ali alguém converteu e virou evangélico, que está queimando tudo que não é de Deus da casa dele. Quem se lembra dessa? Ainda hoje existe, tá? Ainda hoje existe. Então, a gente foi educado e criado como um dos principais sinais de conversão é você, após se converter, fazer uma limpa na sua casa em que você pega tudo ali que não é de Deus, ou que hoje a gente diria não tem o selo gospel, e você queima, você joga fora, você quebra, você faz até uma oração de renúncia. Eu renuncio a tudo isso daqui. E aí a gente foi ensinado e treinado, meus irmãos, tem um ditado no sul que diz assim, ó: cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Cachorro que foi mordido por cobra, qualquer coisa ali que aparenta uma situação, ele já quer descartar. E a gente foi treinado, ensinado a ter calafrio perto de qualquer coisa que claramente não seja de Deus. E aí, é por isso que ao longo da história da igreja, e ainda hoje existem muitos contextos em que tem muitas coisas que biblicamente não são pecado, a Bíblia não diz que é pecado, mas que no senso comum de nós evangélicos a gente trata como pecado. Por quê? Às vezes não é maldade, é porque a gente foi acostumado, a gente foi treinado, e aí a pessoa se converte, ela é ensinada dessa forma, e aí ela vive dessa forma, cresce na fé, depois ela vira pastor, para dar um exemplo. E aí, o que ele vai ensinar como pastor? Os irmãos da igreja a fazer o mesmo que ele foi ensinado. E aí vai, como diz, né, de geração em geração. E isso se estabelece num senso comum evangélico. Amém? Então a gente foi treinado isso. E qual que é o resquício disso até hoje? É que ainda existem contextos que ainda há queima de coisas, há coisas que são jogadas fora e tal. E também, dos sinais mais simples, mas que é resultado disso, são aquelas famosas perguntas de tipo assim, ó: posso ouvir música secular? Posso assistir filme e série? Converti? Eu posso continuar assinando Netflix? Eu posso ver um filme tal? Posso assistir novela? E posso isso? E posso aquilo? Posso ler livro que não seja cristão? Eu tenho que ler só a Bíblia? Ou eu posso ler um outro livro? Posso ler jornal? Posso ir no lugar tal? Posso ir no lugar X, no lugar Y? E aí a gente vem com esse é pecado, não é pecado. Se a gente abrisse um momento de perguntas e respostas, até hoje em alguns contextos,
vão surgir perguntas assim: é pecado fazer tatuagem? É pecado isso? É pecado aquilo? Isso são resquícios desse costume que foi criado, da gente, sem pensar duas vezes, rejeitar, jogar fora e até queimar tudo aquilo que não tenha esse selo gospel. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse verso, meus irmãos, Paulo vai numa linha contrária. Paulo nos dá uma orientação, e aqui é a orientação bíblica, de como que a gente deve lidar com todas as coisas. O que Paulo diz para os irmãos da igreja de Tessalônica? Examinem todas as coisas. A postura do cristão diante das coisas não é de rejeitar, jogar fora. Não tem o selo de Deus, o selo gospel, joga fora, é do capeta, não é de Deus. Não. A postura cristã correta é a postura de testar, de examinar, deixa eu avaliar primeiro, deixa eu provar, deixa eu ver, porque vai que. Então, essa é a postura certa, é a gente examinar. Obviamente, meus irmãos, que essa postura de examinar dá trabalho. Amém? Dá trabalho. É muito, irmãos, vamos lá. A vida de crente, certo sentido, você pode me dizer: pastor, eu discordo de você. Porque, de fato, a vida daquele que não tem o selo de Deus, eu já vou logo descartar, é mais fácil. Sim ou não? Não é mais fácil? Você não precisa se dar o trabalho de examinar, porque, vamos lá, examinar e examinar bem, dá trabalho, irmão, sim ou não? Dá trabalho. É óbvio que a vida não tem o selo de Deus, vou jogar fora, é muito mais simples, deixa a vida mais fácil. É mais fácil você saber o que é bom e o que é ruim. Se tudo que não é selo gospel, selo de Deus, é ruim, então a vida fica mais fácil. É mais fácil. Aí eu só ouço louvor, só leio a Bíblia. É muito mais fácil. Só que vamos lá, meus irmãos. Como cristãos, a gente não deve pegar o caminho mais fácil. A gente tem que pegar o caminho que é bíblico. E qual que é o caminho bíblico? Qual que é o mandamento desse verso 21? Examinem todas as coisas. Então, meus irmãos, como cristãos, a gente não deve ter medo, porque aqui é um outro lado. Essa postura, ela gera a gente cair em dois extremos. Essa postura de não examinar e já pôr selo e descartar. Gera dois extremos que a gente precisa evitar. O primeiro extremo é aquele da gente rejeitar tudo. Como eu disse, tudo que não tem o selo gospel, eu descarto. E aí, meus irmãos, essa postura, primeiro, não é sábia, segundo, não é bíblica, terceiro lugar, às vezes ela é preguiçosa, porque, como eu disse, examinar dá trabalho, certo? E às vezes eu não quero me dar esse trabalho. Então, às vezes, pode ser preguiça espiritual, né? E que preguiça é pecado, seja ela natural, física, ou seja espiritual, é pecado, tá bem? É pecado. Agora, do outro lado também, esse examinar nos livra daquela postura de também receber tudo sem ser de forma crítica. Que a gente também tem na história da igreja, ainda tem hoje, aqueles que dizem o quê? Não, a gente está na graça, então a gente pode fazer tudo, sem distinção. Quase que não tem pecado, não existe pecado, certo? Não é essa postura também. E aqui, irmãos, é importante entender. Nós não estamos falando nem daquela postura que rejeita tudo sem pensar duas vezes, porque não tem o selo gospel, e também não estou falando para você aceitar tudo, certo? Então eu posso fazer o que eu quero, pegar tudo que tem no mundão aí. Não estou falando disso. Qual que é a postura bíblica? Examinem todas as coisas. Nós temos que examinar. Aqui nesse texto, Paulo está exortando nós cristãos a ter o hábito, a constância de sempre estar examinando as coisas. Irmãos, nós crentes deveríamos ser as pessoas mais críticas nesse sentido de criticar, de examinar, certo? Porque quando você está examinando as coisas, vai gerar uma certa crítica. Você vai ter que, sabe, às vezes nessa atitude de examinar, você vai fazer aquela crítica positiva, aquela do autoexame de não, mas isso aqui e tal. Então nós cristãos, irmãos, deveríamos ser as pessoas mais críticas nesse sentido de aquelas que não rejeita simplesmente, mas também não aceita simplesmente. A gente deveria ser aqueles que o tempo todo estão examinando as coisas. Amém? E às vezes não é o que a gente vê hoje em dia.
Por isso que às vezes os não crentes ou não cristãos, às vezes chama a gente de, eu não sei se usa mais essa palavra, de bitolados. Vocês lembram dessa palavra? Critica a gente e até zomba da gente. Porque, vamos lá, irmãos, não é sábio essa postura de, não tem um selo gospel, eles não ouvem. Às vezes a gente é zombado por causa disso, sendo que a Bíblia não nos ensina essa postura. A postura que a Bíblia nos ensina é essa de examinar. Por isso que nós deveríamos ser as pessoas mais críticas que tem. Porque a gente é exortado pelo próprio Deus nesse verso a examinar todas as coisas. Irmãos, a gente não pode ter medo das coisas. A gente não pode ter medo. Às vezes nós cristãos, a gente tem medo das coisas. Não vai ver um filme e tal, não, que é do Satanás, é da Disney. Quem se lembra do Josué Irion? Deixa eu ver se tem quem tiver aqui. Josué Irion. Que ele veio no Brasil e pregava sobre os desenhos da Disney são satânicos. Nossa Deus, minha mãe jogou na época que a gente viu a fita cassete do José Irion. Irmãos, eu tinha um saco de brinquedo. Minha mãe jogou tudo fora. Os desenhos da Disney, Rei Leão e tudo mais, ela jogou tudo fora. Porque viu a pregação do José Irion e o José Irion falava isso. Que a Disney é do Satanás. Os desenhos da Disney, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, irmãos, o crente, ainda tem hoje, desenvolve um crente medroso. Às vezes o seu amigo vira para você, ouve essa música aqui. E aí você percebe ali que não é da igreja, você fala, não, quase que a gente foge das coisas igual o diabo foge da cruz, como diz o ditado. Então cria-se um crente medroso, que ele tem medo de só, parece que só do ouvir, por exemplo, dando um exemplo, só de ouvir a música, o Satanás vai entrar dentro dele e ele vai para o inferno. Não, irmãos, a gente não pode ter essa postura de preguiça, não podemos ter essa postura de, não, é mais fácil eu rejeitar tudo que não é de Deus, e a gente também não pode ter a postura de aceitar tudo, e nem mesmo a postura medrosa. A gente tem que ter coragem, irmãos, porque examinar todas as coisas é uma postura de coragem. Para que você vai ter medo? Me dá aí, ué. Eu tenho um amigo que ele é baiano, aí ele foi embora no final do ano passado, os irmãos estavam na congregação, chegou a ver ele lá. Direto ele ainda me manda no meu WhatsApp ou no Instagram, pastorzinho, que ele me chama assim. A gente trabalhou junto 5 anos, ouve essa música aí. Quando ele me manda isso, eu sei que ele ouviu uma música, e a gente conversava muito sobre isso. Ele ouviu uma música que ele sabe que eu possa me interessar e ele me manda para me ouvir e dar a minha opinião para ele. Direto ele faz isso. Manda vídeo no Instagram, né? Uso bastante Instagram. Vê esse vídeo aí e me diz o que você acha. Por quê? Porque eu acostumei ele o fato de que eu não sou preguiçoso. Eu não sou aquele que simplesmente rejeita. Que ele pode me mandar o que for, que eu vou ver o vídeo, eu vou ouvir a música e vou dar para ele o feedback. Nós deveríamos ser assim, irmãos. Agora para você pensar. Eu até brinquei para ele, falando com ele que ele não podia ir embora, que eu ainda não tinha batizado ele. Aí ele até falou, não, você vai me batizar lá na Bahia, na minha terra. Eu falei, então tá combinado então. Porque durante os 5 anos eu fui evangelizando ele, irmãos. E uma das coisas que mais fazia com que ele me ouvisse era essa postura de não simplesmente rejeitar. Às vezes a gente trabalhava, né, com carro, aí tinha que dirigir, às vezes botava lá os funk dele, botava as músicas que ele e os outros gostavam de ouvir. Eu nunca falei, não vai pôr esse trem porque quem está dirigindo é eu. Nunca fiz isso. Deixa lá. Até porque, vamos lá, é a música que os caras ouvem. Se eu quero ganhar isso para Jesus, eu preciso ver o que eles ouvem. Porque, irmãos, música não é neutra no sentido de que a música, eu ainda quero pregar sobre música aqui, música ela influencia e forma a nossa maneira de pensar. Eu não sei, eu acho que eu não devia entrar nisso. Lembra da Marília Mendonça? É chamada aí de rainha do sertanejo, né? Aí o pessoal fala assim, as músicas dela só falam de traição. De fato, a maioria fala de traição e tudo mais. Mas ela deu uma entrevista no Faustão uma vez, que ela diz o seguinte, ela conta a história dela e ela fala que a mãe dela sofreu com 2 relacionamentos abusivos, tanto do pai dela como depois do padrasto. E ela cresceu, vocês sabem que ela começou na igreja, né? Tem vídeo na internet dela cantando a música Como Zaqueu. E ela cresceu nesse ambiente em que ela viu a mãe sofrer com relacionamento. E aí ela fala isso. Eu posso te mandar o link. Ela fala isso no Faustão. Que às vezes as pessoas não entendem, mas as letras delas são da vivência, daquilo que ela viveu. Então é isso, irmãos.
A pessoa canta ou é atraída por músicas que às vezes faz ela identificar com o atual momento dela. Então não é simples. Então, por que eu entrei nisso? Porque ao ouvir a música que o seu colega gosta de ouvir, você pode entender melhor ele, como que ele pensa. E se você quer ganhar ele para Jesus, parte do evangelizar vai ser você entender como que ele pensa, como que ele sente a vida, como que ele enxerga a vida, para mostrar para ele que ele pode trocar, às vezes, a forma de ver a vida que a música ensina para ele e mostrar a forma que Jesus ensina ele a viver. Quantos me entenderam? Então, olha a implicação para evangelismo. Nem tinha planejado falar disso. Mas, enfim. Então, irmãos, a gente não pode, para pontuar e passar, nós não podemos ser preguiçosos. Amém? A gente tem que ter essa postura, a gente tem que desenvolver. E detalhe, é óbvio que isso não é automático. Como diz o Pablo Marçal, não é um drive que você instala na sua cabeça quando converte e você já agora sabe tudo. Não. É um hábito que você desenvolve e aprimora à medida em que você vai vivendo e, de fato, sem medo, praticando isso. Amém? Então não podemos ser preguiçosos e precisamos examinar todas as coisas. Agora, olha o que ele diz em seguida. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Retenham o que é bom. Então, qual que é um dos objetivos? Qual que é o objetivo de examinar todas as coisas? Nós vamos ver aqui. Reter o que é bom e rejeitar o que é mal. Verso 22 vai falar. Mas o primeiro objetivo de examinar todas as coisas é para você reter aquilo que é bom. Retém o que é bom. E aí, essa frase tem algumas implicações. A primeira dela, sempre existe a possibilidade de haverem coisas boas na maioria das coisas que a gente examina bem. Então, se Paulo está dizendo para a gente examinar todas as coisas para reter o que é bom, então está implícito aqui que é possível e há a possibilidade de, em praticamente todas as coisas que a gente examina bem, se você examinar bem, você vai achar coisa boa ali. Se a Bíblia está mandando examinar e reter o que é bom, é que tem essa possibilidade. E por que eu estou usando essa expressão? Porque nós crentes fomos acostumados a considerar que não tem o selo gospel, não vem nada de bom de lá. Sim ou não? Ah, o cara não é um cantor gospel, então não sai nada que presta da música dele. Não é bem assim. Pode, não estou dizendo, presta atenção no que eu estou dizendo, cada palavra é importante. Tem possibilidade de haverem coisas boas naquilo que a gente vai examinar. Amém? Então tem essa possibilidade. Então, não é porque não tem o selo gospel ou não é feita por alguém que é cristão, que é crente, que automaticamente você tem que jogar fora. Por isso que eu falei que ia entrar em temas polêmicos aqui hoje. Ah, não tem o selo gospel, vou jogar fora. Quer nem saber. Não é assim que a gente vive. Examina. Pode ser que tenha coisa boa ali. Falando de música, né? Quantas vezes vocês já me viram usar trechos de músicas de gente que não é crente como exemplo de pregação? E aí eu acredito que a maioria das vezes esses exemplos te ajudam a entender o tema da pregação. Então, tem coisas boas, é possível haver coisas boas. Você pode assistir um filme que não é crente, que não é evangélico, e às vezes tirar uma coisa boa ali. Nem que seja 10%, 5%, não é possível. O que você não pode é ter medo. Amém? Então tem possibilidade de haverem coisas boas naquilo que não é feito por crente ou que não tem o selo gospel. Existe um conceito na teologia que é chamado de graça comum. De forma bem simples, o que significa isso? Significa que Deus, por meio da sua graça, ou seja, daquilo que a gente não merece, concede até mesmo a quem não é parte do seu povo, a quem não é convertido, coisas boas. Não só de bênçãos, ou você acha que Deus abençoa só crente? A Bíblia diz que Deus abençoa também aqueles que não são crentes. Agora, por que chama graça comum? Porque não é uma graça salvífica. Não é bênção ou uma graça que Deus concede para a salvação. Irmãos, nós seres humanos somos maus, amém? Somos maus. Desde o pecado, a gente é corrompido pelo pecado. Se não fosse a graça comum de Deus, a gente já teria, como eu disse semanas passadas aqui, a gente já teria explodido esse mundo.
Você já parou com situações que você fala assim, meu Deus, como que o ser humano é capaz de fazer isso? Irmão, se não fosse Deus, através dessa graça comum que Ele derrama sobre a humanidade inteira para reprimir, para limitar, ou para dar coisas boas até para quem não é crente, o mundo seria insuportável, irmão. Sim ou não? Vamos lá, ainda que todo crente fosse perfeito, só fizesse coisa boa para o mundo. A gente sabe que não, né? Mas imagina que a gente fosse perfeito. Nós somos a menor parcela da sociedade. Se para o mundo ser bom, ou no mínimo suficiente para a gente conviver, fosse depender só dos crentes fazer coisa boa, nós estávamos enrolados, irmão. Sim ou não? A gente estava enrolado. Por isso que o mundo só não é insuportável, porque Deus, através da sua graça comum, Ele concede até aos que não são cristãos a capacidade de produzir coisas boas. Sendo assim, vai haver coisas boas até naquelas situações, coisas ou em pessoas que não são cristãs. Vou dar um exemplo bíblico aqui, tá? Vou dar um exemplo bíblico. Gênesis capítulo 4 fala da descendência de Caim. Quem foi Caim? O filho de Adão e Eva que matou o seu irmão. Primeiro homicídio. E aí Gênesis capítulo 4, verso 17 a 22, vai falar dos descendentes de Caim. E aí, se você ler Gênesis, a partir do assassinato ali, a partir de Gênesis capítulo 4, a Bíblia meio que vai apresentar meio que de lados opostos a descendência de Sete, que foi o filho que nasceu e meio que ficou no lugar de Abel ali, a descendência de Sete como sendo a descendência justa, a descendência do Messias, que milhares de gerações depois viria o Messias, e do outro lado a descendência de Caim, que a gente faz uma leitura daqueles que desobedeceram a Deus e tudo mais. Mas se você ler Gênesis capítulo 4, verso 17 a 22, falando dos primeiros descendentes de Caim, verso 17 a 22 vai falar que Caim, o próprio Caim, foi o primeiro a edificar uma cidade. Nós moramos na cidade de Conselheiro Lafayette. Quem ama viver em Lafayette? Eu não sou natural daqui, eu sou apaixonado por essa cidade. Quem é que criou, que inventou a cidade? Caim, o primeiro homicida do mundo. Você agora vai falar assim, eu vou pro interior, porque já que quem inventou a cidade foi Caim, é pecado viver numa cidade, eu vou pro meio do mato, viver no meio do mato. Você faz isso? Então, segunda coisa, nos mesmos versos diz que um dos descendentes de Caim, o Jubal, e o texto diz assim, lê durante a semana, dever de casa, lê lá. Jubal é o pai, como significando o criador, o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Isso dá a entender, e é quase majoritariamente concluído pelos estudiosos da Bíblia, que o texto está dizendo é que Jubal foi um dos primeiros, se não o primeiro, que inventou instrumento musical. Então quem é que inventou os instrumentos musicais? Filho de Caim. E nós usamos instrumentos musicais no culto para adorar a Deus. O Salmo depois vai dizer, adore ao Senhor com harpas, com tamborins, com tudo. Terceiro, fala do filho chamado Tubal-Caim. E aí o texto diz que ele é o pai daqueles que, como é que é o texto que diz? Ele é o pai de todos aqueles que usam um instrumento cortante e de bronze. Ou seja, ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, que inventou o que nós chamamos hoje de ferramenta. Quem tem caixa de ferramenta em casa? Filho de Caim. Agora, você conseguiria viver sem uma caixa de ferramenta? Tem uma pessoa aí que eu conheço que estava me falando que é viciada em comprar caixa de ferramenta. Você imagina, né? Você imagina. Vamos lá, cidade, instrumento musical e, consequentemente, música. Quem consegue viver sem música aqui, meu Deus do céu? Se a gente fizer um culto aqui sem louvor, você vai achar estranho. Então, nós temos exemplo de 3 coisas que não foi criado, inventado pela descendência justa e que nós vivemos até hoje e que Deus não falou assim, joga fora porque é da descendência de Caim. Não. Deus, pelo contrário, pega aquilo e conduz aquilo para a glória de Deus. Onde que nós vamos morar no final de Apocalipse, irmãos? Numa cidade chamada Nova Jerusalém. Tá vendo? Então,
A gente não pode descartar. Qual que é o ponto aqui? Vai haver coisas boas até mesmo vindo da linhagem daqueles que não são da linhagem obediente a Deus. Amém? Agora, como que a gente identifica e acha essas coisas? É examinando. Amém? Examinando. Segunda implicação. Por não examinar todas as coisas, podemos perder aquilo que é bom. É o que eu disse, imagina a gente viver sem cidade, sem música, sem ferramenta, meu Deus do céu. Imagina. Imagina viver sem ferramenta, Guilherme. Imagina viver sem música. Imagina você ter que dar suas aulas de coisas sem música. Entendeu? Então, assim, irmãos, às vezes por ter preguiça ou ser ensinado a não examinar as coisas, a gente perde o que é bom. A gente joga água suja fora com o bebê junto, quem já viu esse ditado? Você joga água, não, essa banheira tem água suja. Aí você vai jogar a água suja da banheira fora, você joga o seu bebê junto. Porque você não soube separar o que era sujo e o que era... Tá entendendo? Então, irmãos, vamos lá, deixa eu dizer aqui, tá? Eu falei que ia ser polêmico. Quantas coisas boas nós crentes perdemos nesse mundão porque a gente fica com medo ou preguiça de examinar todas as coisas. Houve uma época em que não podia beber Coca-Cola, porque Coca-Cola era do diabo, porque você pegava o plástico, virava contrário contra a luz, e estava escrito lá, alô diabo, assim diziam. Que coisa boa é Coca-Cola, irmão. Só para dar um exemplo bobo aqui. Irmãos, a gente não só perde, como a gente tem perdido muita coisa boa, irmãos. Muita coisa boa. Música boa, filme bom, série boa. Entendeu? Se a gente não pode ver, eu vou dar um exemplo aqui, se a gente não pode... Quem já foi no cinema aqui com a esposa, com a família? Que gostoso você é ali, gastar R$100 num coisa de pipoca, né? Sentar com a família ali, entendeu? Quantas coisas boas nós crentes... Aí, quando o pessoal lá de fora fala assim, eu não quero ser crente porque crente é chato, crente... eu vou ter que parar de fazer isso, aquilo, outro... Aí a gente faz parecer o quê? Tem um pastor amigo meu que toda vez que a gente tá jogando bola junto, o Anderson lá, que estava no seu time, ele lembra de uma época que eu era jovem ainda, ele era meu treinador. Aí a gente foi disputar um campeonato. Era eu e um outro irmão da mesma igreja que eu, de volante no time lá. A gente tava com expectativa de ganhar um campeonato. Aí eu fui nos 2 primeiros jogos, depois nunca mais voltei, não dei satisfação nem nada. Por quê? Porque eu acreditava que jogar bola era perda de tempo. Estava me atrapalhando na obra. Irmãos, ou coisa boa é bater uma bolinha, né, Guilherme? Ou coisa boa é bater uma bolinha, a gente distrai, a gente esparece a cabeça. Mas como que você chega a pensar que jogar bola é errado ou te atrapalha em alguma coisa? Na pelada que a gente vai terça-feira, antes da pelada a gente ora, agradece a Deus por aquele momento. Porque é um momento que Deus nos deu saúde para estar ali divertindo com os irmãos. Então, assim, quantas coisas boas a gente perde e tem perdido por preguiça ou por acreditar que não tem o selo gospel, a gente já descarta. Amém? Terceira implicação. Paulo nos exorta a reter o que é bom. Identificou o que é bom? Guarda. Às vezes, já lembra quando sua mãe falava assim, vê com o oi, com a testa? Lembra dessa expressão? O que ela estava dizendo para você? Você vai poder só olhar, você não vai poder experimentar, né? Às vezes a gente olha, e vamos lá, se você for sincero, tem coisas talvez que você até hoje olhava e falava assim, nossa, isso deve ser tão bom. Pena que eu não posso. Não, irmãos, se de fato é bom, a Bíblia manda a gente fazer o quê? Reter. A palavra significa guardar, abraçar. Examinou direitinho? É bom? Então faz o quê? Agarra com todas as forças. Amém? Sem medo de ser feliz. Amém? Sem medo de ser feliz. Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele dizia assim, que toda a verdade é a verdade de Deus. Independente de onde ela esteja. Aquilo que é verdadeiro, irmãos, independente se saiu da boca, no que diz respeito a algo de falar, se saiu da boca de um crente, ou se saiu da boca de alguém que não é crente, se é verdadeiro o que ele diz, é verdade de Deus. Fazendo um parafraseamento,
Aquilo que é bom, seja vindo de crente ou da igreja, ou seja vindo de um outro lugar. Se é bom, se você examinou e considerou é bom, então independente de onde esteja, de onde venha, receba. Amém? Receba. Posso usar um exemplo? Não vou usar esse exemplo, não, que é o mais polêmico que eu ia usar aqui. Ou eu posso usar? Posso usar? Qualquer coisa na conversa depois no privado. Quem aqui de criança, no dia... Eu estou falando que vai ser polêmico, eu devia até desligar ali. Quem aqui no dia 27 de setembro, quando criança, era um dos dias mais tristes da sua vida? Porque voltando da escola a pé, você não podia pegar nenhum pacotinho de bala para comer. E aí ainda tinha o pessoal, para piorar o seu tormento, ainda tinha o pessoal que vai nas casas dar. E sua mãe não deixava você nem ir na porta, no portão, para você não aceitar. Por quê? Porque a gente diz no nosso meio que é dia de São Cosme e Damião, todas as balas que são distribuídas são consagradas ao quê? A demônios. Sem entrar em mérito. Existe isso? Existe. Tá? Existe. Mas isso significa que todas as pessoas que estão dando bala na rua de religião desse. Significa isso, irmão? Às vezes você não podia receber da sua tia que não era crente, mas também você sabe que não é Você entendeu? E sua mãe não deixava. Mas o que a minha tia tem a ver com o negócio? Quem está me entendendo? E aí às vezes a gente priva nossas crianças de... Aí volto a dizer, examinem todas as coisas. Se você sabe que a pessoa é de outra religião, é outra coisa. Apesar, enfim, não vou entrar não, aí eu vou desviar o assunto aqui. Mas enfim, vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Então, retenha o que é bom. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Irmãos, não há nada bom nesse mundo, verdadeiramente bom, que não venha de Deus. Ainda que Deus não use o meio e o caminho, seja ele crente. Examinou, é bom? Por isso que aqui vem a quarta implicação. Lucas, beleza, você está falando de reter o que é bom e tal. Como que eu vou discernir o que é bom? Porque esse texto é sobre isso, é sobre discernimento. Por um momento eu pensei em dar o tema dessa pregação de discernimento, mas eu dei de aprenda a discernir o bom do mal. Porque isso aqui é um exercício de discernimento, discernir entre o bom e o mal. O mal nós vamos falar no próximo verso agora. Lucas, como que eu vou definir o que é bom então? Beleza, isso é uma questão louvável. E a gente pode falar horas sobre isso daqui. Mas um dos textos que mais me ajuda, tá? Eu particularmente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu acho que se você decorar esse verso, ele te ajuda a definir o que é bom. Filipenses capítulo 4, verso 8. Paulo está falando sobre em que você tem que pensar. E obviamente falar, conversar. Amém? Olha o que ele vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo que olha, presta atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se existe algum louvor, e aqui não é o louvor de música, é algo que você pode, tipo, louvar, né? Parabéns e tal. Esse é o sentido. Seja isto que ocupe seus pensamentos. Então, 8 critérios: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que possua alguma virtude e que exista algum louvor. Paulo diz, se tem essas características, esses requisitos, é nisso que você tem que pensar. Então aqui está um padrão. Como que eu vou definir o que é bom? Ora, se é verdadeiro, então é bom. Se é respeitável, então é bom. Se é amável, se é justo, se é puro. E aí, irmão, tu avalia tudo. Tu avalia música, tu avalia filme, tu avalia tudo. Mas entenda, até para mim recomendar para você ou não um filme, ou um livro, ou uma música, ou um cantor, se eu não ouvir, como que eu vou poder te dizer se é bom ou ruim?
Aí a gente fica naquela assim, não, isso é ruim. Mas você já ouviu? Não, nunca ouvi não. É igual me fala aí, às vezes tem alguma comida que só porque eu não experimentei eu posso dizer que é ruim. Quando a gente é pequeno a gente faz isso. Mãe, eu não gosto disso não. Aí a mãe da gente fala o quê? Você nem comeu, menino. Então é infantil você, sem provar, examinar, já taxar como bom ou ruim, tá vendo? Um dos dois. Então, esse é um critério. Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você pegar, irmãos, tudo, usar Filipenses 4, 8 como um parâmetro para encaixar ali se é bom ou se é ruim, eu acredito que você vai conseguir facilmente identificar aquilo que é bom. Verso 22, então, o outro lado da moeda. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, preste atenção, o tripé aqui, ó. Primeiro, examine todas as coisas. Deixa de preguiça, de medo, hein? Ou não vai aceitar tanto não. Examina. Para quê? Para você treinar o seu discernimento, para você praticar o discernimento. Qual que é o discernimento? Separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Aquilo que é bom, o que a Bíblia está dizendo para você fazer? Retém, sem medo de ser feliz. Mas aí o verso 22 diz o quê? Abstenham-se, afastem-se. Algumas traduções diz, foge. De tudo, de toda forma, de toda aparência, de toda espécie de mal. Seja o mal grotesco, que esse é muito claro, mas às vezes aquilo que tem aparência disfarçada. Paulo vai dizer em Coríntios que o diabo se transforma até em anjo de luz. Então tem coisa que parece, mas não é. Como diz o outro ditado, nem tudo que reluz é ouro. Amém? Existe o trigo, mas também existe o joio. E Jesus diz lá em... Deixa eu ver se eu botei a referência aqui. Não, eu tirei. Coloquei e depois tirei. Jesus diz que Deus planta o trigo, o inimigo vem de noite e planta o quê? O joio, certo? Então existe. Mas como é que você faz? Você vai ficar com medo? Que medo. Não, tu vai examinar. Tu vai pôr no crivo da palavra. Tu vai pôr no crivo. E aí o que for bom tu guarda. O que não for bom, o que aparentar mal, o que tiver uma espécie ainda que assim, aquilo que na embalagem parece que é bom, mas o interior é ruim. O que a Bíblia está dizendo? Se abstenha, foge, rejeita, certo? Então, primeira implicação disso, discernimento é saber diferenciar o bom do mal. Então você separa, você tem que saber separar o bem do mal. Cristãos, nós, irmãos crentes, deveríamos ser aqueles que não só sabem discernir, como apontam para as pessoas. Provérbios diz assim, há caminhos que ao homem parece que é bom, mas no fim leva à morte. Discernimento é você discernir isso, e não só para você pessoalmente, mas para ajudar os outros. Amém? Para ajudar os outros também. Irmãos, e essa é uma das coisas que significa ser luz do mundo. Amém? Ser luz do mundo também é isso. É a gente ser aquelas pessoas que até aqueles que não creem, eles podem não crer ainda, mas eles têm você como referência, e quando eles têm uma dúvida, eles te mandam. Eu não dei o exemplo prático aqui desse amigo meu que direto me manda alguma coisa? Ele, para pensar no contexto, ele ouviu ou ele viu, e ele lembrou de mim na hora, até quando agora na Bahia, ele lembra de mim e fala, vou mandar lá para o pastorzinho lá para ele ver o que ele acha. Não significa que sempre que eu disser é bom ou é ruim, ele vai acatar, mas significa que percebe como que, de certa forma, eu me torno referência na vida dele. Então isso é ser luz também, irmãos, e a gente não deveria ser aqueles que passa e transmite uma postura de medo. Não, mas aquele de, posso te compartilhar uma coisa? Pode, fala comigo. Posso te mandar uma situação? Pode mandar. E você ser luz de discernimento para eles, para ajudar eles a identificar o que é bom e o que é mal. Talvez você poderia me contar uma experiência que você já teve de aconselhar alguém que não é crente numa situação, ela seguiu e no fim das contas ela te agradeceu porque viu que foi o melhor caminho. Você poderia me contar a experiência dessa, talvez?
Amém? Deveríamos querer isso, desejar isso agora. Isso não precisa ser forçado a partir do momento em que a gente já tem esse hábito para nós. Que se você tem esse hábito na sua vida, para você compartilhar com os outros é fácil. Sim ou não? É fácil. Você não precisa nem esforço. Porque você não faz isso para ter que falar com os outros. Porque às vezes também ninguém vai te perguntar nada. Mas aí você faz para você. Você faz para você, para sua família, para sua casa e tudo mais. Então, primeira coisa, discernimento é separar o bem do mal. Segunda coisa, segunda implicação. De fato, assim como eu disse que tem coisas boas, esse verso nos deixa claro que existem coisas que são más. Amém? Existem coisas que de fato vão ser más. Existem coisas que a gente, como crente, vai pegar o carimbo ali, vai pegar qual que é o carimbo do mal, e a gente vai fazer o quê? Mal. Tem filme que eu não vou te indicar, tem cantor que eu não vou te indicar ouvir, tá entendendo? Tem pessoas que Paulo fala para Timóteo, expulsa, rejeita, não deixa esse povo falar na igreja, porque eles estão corroendo a igreja como gangrena. Então tem situações, pessoas, como diz a gente usa hoje, né? Tem pessoas que são tóxicas mesmo, e a gente tem que pôr um selo tóxico nela lá. Entendeu? Tem música, irmãos, que assim, se você ouvir ela ali, tem estilos de músicas que se você criar o hábito de ouvir, tu fica doido. Certo? É igual esses dias me perguntaram se eu gosto de funk. Eu falei, não me faz essa pergunta, não. O funk atual, moderno, eu boto o selo de mal. Música do inferno. Por quê? Por quê? Porque não é gospel? Não. Porque é sensual, porque é sexualizada, porque enfim, vocês sabem o que eu estou falando. Eu ia usar uma palavra aqui, mas eu acho que não convém. É isso daí mesmo, entendeu? Então é isso. Então tem coisa que a gente vai pôr o selo de mal mesmo, certo? Isaías 5, capítulo 20, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luzes fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam para amargo. O que Deus está dizendo? Ai daqueles que não diferenciam as coisas e, para piorar, não só não diferencia, como troca. Pega o que é bom e chama de mal, pega o que é mal e chama de bom. Então preste atenção. Deus não está dizendo para o seu povo, ai daquele que transforma o mal, que chama aquilo que é mal de bem. O que é mais fácil da gente entender. Não, isso aí é mal e o fulano está dizendo que é bom. Não é. Mas Deus diz assim também. Mas também tem o lado inverso, de coisas serem boas e serem taxadas de más. Então é os dois lados. E às vezes a gente crente, às vezes, se o mal do ímpio é chamar coisa má de boa, o mal do crente é chamar às vezes coisa boa de má. Entenderam o que eu quis dizer? Então vamos continuar. Terceiro lugar, com aquilo que é mal não existe negociação, seja radical e abstente. Então vamos lá. Discernir que algo é mal, não tem negociação, não tem barganha, não tem relacionamento. Vou dar um exemplo aqui. Tem um abismo aqui. Não, eu não vou pular não, mas vou andar aqui na beirada. Não, você não vai andar na beira do abismo. Amém? Então, aquilo é mal, tem aparência de mal. Olha o que a tradução diz. Fuja de toda a aparência do mal. Não só do que é mal, claro, descarado, mas daquilo que é aparente. Entendeu? Tem um dito popular no nosso meio que diz assim, chuta que é laço, foge que é armadilha de Satanás. Gente nos usa, significa isso. É aparente, tá só aparentando ali, você suspeitou, irmãos, suspeitou, evita. Bateu a dúvida, você não conseguiu examinar, não teve ninguém ali para te dar uma visão de fora e tal, então evita. Na dúvida é melhor evitar. Então, aquilo que é mal, irmãos, a gente tem que abster, a gente tem que fugir, não tem negociação. Quem lembra da história de José, para mim é o melhor exemplo disso. José virou dirigente lá da casa de Potifar. Aí o que o texto de Gênesis capítulo 39 diz? Que a mulher de Potifar cresceu o olho em José. E ela começou a todo dia cantar José. Todo dia. O texto diz isso. Todo dia ela cantava José. Vem deitar comigo. Vem deitar comigo. Vem deitar comigo. Gênesis capítulo 7, Gênesis 39, 7 a 11, vai dizer que José
não só rejeitava e não dava ouvidos a ela, como ele, o texto vai dizer isso, como ele evitava ficar perto dela. Que homem sábio, tá vendo? Mais sábio que Salomão. Entendeu? José foi mais sábio que Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, né? Por causa disso se lascou. José não. José, ele evitava, tanto que num dia em que ela pegou ele desprevenido, que o Satanás, né, e o coração pecaminoso arma a armadilha, ela fez o quê? Ela pegou ele sozinha, agarrou ele e falou, você vai deitar comigo agora. E o que a Bíblia diz que ele fez? Então imagina, deixando as suas roupas, imagina que alguém vem e pega o meu blazer. Se a única forma de eu sair é largar o blazer para trás, certo? Então ele fez isso, largando as suas roupas, saiu correndo. Fugiu, essa é a palavra que é usada. Ele não ficou lá, não, eu vou ser mais forte, eu vou resistir à tentação. Não, meu amigo, aqui, ó. Porque tem guerras que você não luta elas. Tem batalhas que você não guerreia. Tem batalhas que você bate em retirada. Sim ou não? Tem guerra que tem inimigo, tem batalha que você não fala assim, não, eu vou dar o meu melhor. Não, tu foge. Você tá entendendo? Tu larga as armas no chão e tu corre na direção oposta. Não tem aquele dito assim, lutar ou correr? Tem situações, irmãos, que é correr sem pensar 2 vezes. É isso que José fez. E é isso que o Novo Testamento está nos ensinando. Aquilo que é mal, tu foge, tu se abstém, tu evita. Certo? Se tá desse lado da rua, tu vai no mínimo para o outro lado da rua. Se tá nesse quarteirão, tu anda 3 quarteirão a mais, mas tu dá a volta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Coisas bem práticas aqui. Tu bloqueia no WhatsApp, tu bloqueia na rede social. Se for necessário, tu deleta sua conta no Instagram e no Facebook. Tu fica como aqueles antes da era rede social. Se for preciso, tu quebra o celular e fica sem celular. Fala com a galera, se quiser falar comigo, vai ter que mandar carta. Mas o que a Bíblia está dizendo é que com aquilo que é mal, você tem que ser radical, não tem negociação. Amém? Não tem negociação, tu evita. Muitos crentes caem porque se julga, não, eu sou forte. E aí depois que está lá, né, já perdidão, igual o cachorro caído de mudança, fala, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que você foi caçando andar na beira do abismo. Está entendendo? É isso que aconteceu. O que aconteceu é que você estava igual o Sansão, achando que você ainda estava cheio de força, e a força já tinha ido há muito tempo. Outra, terceira e última implicação, quarta, né? Como discernir o que é mal? Como discernir o que é mal? Isso aqui é um pouco mais fácil, né? Primeiramente, obviamente, tanto que eu não vou nem estender, o que a Bíblia chama de pecado, consequentemente, já tem um carimbo de mal. Amém? Então a Bíblia falou que é pecado, não tem o que questionar com a Bíblia. Mais nada. É pecado e pronto, acabou. Certo? Não tem discussão. Agora, existem coisas que não são tão fáceis de perceber. Existem coisas que, como diz o provérbio, aparenta ser bom, mas no fim das contas não é. Como é que eu vou discernir isso? E só para dar um texto para vocês, Gálatas capítulo 5, os versos lá que fala das obras da carne. Paulo diz o seguinte, as obras da carne são conhecidas e são, aí olha o que ele diz, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes. Então aqui também está um padrão, certo? Essas coisas são pecados, mas também são um padrão. Filipenses 4:8 fala das coisas boas que são puras. Gálatas capítulo 5 fala sobre impureza. Então como que eu discerno uma coisa ou outra? Eu passo no escrutínio da santidade. É puro? Ou fala de algo que é puro? Ou te encoraja a fazer algo puro ou algo impuro? Tá percebendo como é que você faz o raciocínio? E aí você define se é bom ou se é ruim. Certo? Se é bom ou se é ruim. Então, meus irmãos, precisamos discernir entre o bem e o mal para que a gente possa ficar com o que é bom e descartar o que é mal. E percebe como que, vou finalizar, nós crentes caímos nos 2 erros. Às vezes a gente cai no erro de não desfrutar de muita coisa que é boa, que a gente poderia estar desfrutando assim, ó, sendo feliz da vida,
E de um outro lado, às vezes a gente quebra a cara com coisa má, porque ao invés da gente fugir no primeiro sinal, a gente ainda, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que não era isso não, deixa eu... Então a gente percebe como que esses dois versos nos diz que precisamos, devemos e podemos desfrutar o que é bom, e ao mesmo tempo temos que ser radicais com aquilo que é mal. Amém? Meu último ponto é o seguinte: vocês vão ver que na prática nem sempre é fácil lidar com isso. Por isso que a gente tem tanto problema com essa situação. Por quê? Lembra da queda do homem? Da queda de Adão e Eva? O que a serpente fez para iludir e enganar Adão e Eva? Gênesis capítulo 3, verso 5, Satanás diz assim: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Qual que é o entendimento aqui? O que o Satanás estava dizendo era: até agora, quem definiu o que é bom e o que é ruim para vocês é o Deus. Deus vira e diz assim: todas as árvores do jardim são boas, pode comer, mas aquela ali você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então Deus está claramente definindo. E percebe como que desde o jardim do Éden, nós temos mais coisas boas do que ruins, sim ou não? Era só uma árvore que Deus falou que é bom. E às vezes nós crentes inverte, acha que Deus deu uma coisa boa só, o resto ruim. Não, é o contrário. Certo? Deus diz: tudo isso aqui é bom, vocês podem comer livremente. Éden significa lugar de delícia. Mas Deus diz: mas aquela ali é má. Aquela ali, se você comer, você vai morrer. Aí o que o diabo falou? Não, você vai ficar aceitando Deus definir o que é bom e o que é mal? Não, come, porque aí você vai saber diferenciar. Então, parte da queda do ser humano e da rebelião de nós seres humanos contra Deus é quando a gente ignora ou rejeita Deus ser aquele que define bom e ruim, e a gente quer definir por nós mesmos. E é aí que a gente quebra a cara. Certo? É aí que a gente quebra a cara. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a queda não só partiu disso, dessa sedução de querer definir o que é bom e o que é ruim para você. Ah, não, eu sou dono do meu próprio nariz. É esse espírito aí, desde o Éden, tá? Como Adão e Eva pecou, nós fomos afetados no discernimento. Então, às vezes, irmãos, o nosso discernimento ele também é afetado pelo pecado. Nossas inclinações. Então, às vezes, nem sempre a gente vai saber. Fique em paz, nem sempre a gente vai saber diferenciar. Por isso que eu falei que não é algo automático. Você vai aprendendo, praticando. Vai ter momentos que você vai errar, você vai achar que era bom, e não era mal. Deus vai ser misericordioso com você. Amém? Não desiste, continua. Porque a gente é afetado no nosso discernimento. Agora, qual que é o principal aqui, o mais importante? E o meu maior encorajamento? É que se converter é voltar a confiar de que Deus é aquele quem melhor sabe definir o que é bom e o que é ruim para nós. E que nós podemos confiar nele. Que as pessoas têm a imagem de, não, esse Deus da Bíblia, ele está limitando a minha liberdade. Ele está me privando de coisas boas e tal, aquele negócio todo. Irmãos, eu termino dizendo o seguinte: nós podemos confiar nesse Deus, porque ele, melhor do que a gente, sabe definir o que é bom e o que é mal. E a maior prova disso, de que a gente não sabe, de que ele sabe, é a cruz do Calvário. Porque o povo da época, ao olhar para a crucificação de Jesus, falou o quê? Isso aí é mal. Olha que ruim. Mas Jesus sabia que a entrega dele na cruz não foi algo ruim e mal. Na verdade, era algo bom para mim e para você. Os discípulos, num primeiro momento, achou que era ruim o mestre deles morrer. Nossa, isso é péssimo. Pedro falou, não vou deixar isso acontecer. Mas hoje a gente entende que a crucificação de Jesus era algo bom. E resultou, e resulta ainda hoje em algo bom para nós. Nós temos um Salvador que assumiu, para pensar nesse sentido, Jesus assumiu o mal para nos fazer o bem.
Então, um Deus que foi capaz de até assumir o que para nós era mal, porque sabia que isso resultaria em bem para nós, em bom para nós, como que eu não vou confiar num Deus desse? É por isso que você pode, e a melhor coisa é você entregar sua vida para Jesus e deixar Ele definir para você o que é bom e o que é mal, porque Ele sabe o que está fazendo. E a maior prova disso é a cruz do Calvário. O que a gente poderia achar que era ruim, muitos acharam, mas hoje a gente sabe que a melhor coisa que nos aconteceu na vida, o maior bem e aquilo de bom que a gente mais tem na vida foi resultado do nosso Senhor e Salvador ter assumido o que é mal, para mesmo a gente sem ter noção, e hoje a gente entende um pouco melhor, nos proporcionar o que é bom e o que é mal. Então o meu encorajamento é: fique com o que está aqui, com as orientações que o Senhor nos dá aqui, porque até mesmo quando aparentar não ser bom, pode confiar que no fim das contas vai ser. Você pode fazer no momento a conta gosto. Puxa, mas eu ainda acho que não é. Lembra quando Jesus falou para Pedro assim, joga no lado mais profundo. Pedro falou assim, olha, eu pesquei a noite inteira e não se faz isso a uma hora dessa do dia. Mas já que é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Irmãos, fé é isso às vezes. Senhor, eu ainda acho que no meu discernimento é trocado. Mas eu vou confiar no Senhor. E afinal de contas, como que eu não vou confiar naquele que assumiu o mal por mim? Amém? E gerou como maior bem a minha salvação. Vamos orar, fique de pé. Isso se aplica à música, a filme, à política, certo? Ah, eu sou de direita, vou rejeitar a esquerda. Não. Vou aceitar, nós evangélicos fazemos isso, tá? A gente aceita tudo que é de direita e rejeita tudo que é de esquerda, ou vice-versa, dependendo da sua preferência. Postura errada, por isso que eu disse aqui, nós crentes não devia ser identificado nem com a direita e nem com a esquerda. Ah, mas por quê? Porque a gente usa as duas. A gente retém o que é bom da direita, a gente retém o que é bom da esquerda, a gente rejeita o que é mal da direita, rejeita o que é mal da esquerda, porque a gente é cristão. Retém o que é bom, rejeita o que é mal, de tudo. Amém? Vamos orar e pedir a ajuda do Espírito para nos ajudar durante o dia, durante a semana, na nossa vida, a exercer o discernimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela orientação, Senhor, que o Senhor nos dá. E, Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos ajudar, Senhor, no exercício dessa disciplina espiritual, posso chamar assim, que é a disciplina do discernimento, que é constantemente estarmos discernindo, examinando aquilo que é bom, daquilo que é mal, para que a gente possa, com a sua autorização e com o teu encorajamento nos versos que vimos hoje, reter, desfrutar daquilo que é bom, que tem nesse mundo, e que vem até mesmo às vezes de pessoas que não são da mesma fé que nós, que possamos ser crentes mais felizes, porque desfrutamos de mais coisas boas, que o Senhor, pela tua graça comum, pela tua misericórdia, concede a nós nesse mundão, ainda que não venha pelos meios gospels, que tem o selo gospels. E de um outro lado, nos ajude a discernir tudo aquilo que verdadeiramente é mal, porque também temos falhado como igreja em aceitar muita coisa que é má, e que só porque tem uma aparência de bondade, a gente acaba aceitando. Nos ensina o discernimento. Espírito Santo, o Senhor inclusive nos dá o dom do discernimento de espírito, nos ensina, nos ajuda, nos faz amadurecer na fé, a crescer na fé, tira de nós esse medo, esse pavor, nos dê coragem para examinar todas as coisas, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que nos momentos em que bater dúvida, que o Senhor venha nos dar convicção através da palavra, usando alguém através de uma profecia, quando a dúvida for muito grande, ou nos ajuda, Senhor, porque eu sei que é a tua vontade, que a gente exerça o discernimento entre o bom e o que é mal, para que possamos louvar ao Senhor e te agradar em todas as coisas, seja até mesmo desfrutando de tudo que é bom para a glória do Senhor, e também rejeitando, fugindo se for preciso, de forma radical de tudo aquilo que é mal, também para a glória do Senhor. E nos ensina, Jesus, no dia a dia, especialmente naqueles momentos em que a gente
Sabe assim, ó, por causa da natureza pecaminosa que ainda está em nós, suspeitar que a gente está definindo, escolhendo o melhor. Nos ajude a confiar em Ti, naquele que, para o nosso bem e para nos proporcionar o que é bom, verdadeiramente bom, assumiu aquilo que era mal e que estava destinado a nós. Que possamos confiar em Ti e somente em Ti, para definir o que é bom e o que é mal na nossa vida. Amém? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Pode encerrar para mim. O alto eu não lembrei de recado, alguma coisa?